Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, nesta manhã de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo, por esse dia lindo que Deus concedeu, que a gente deitamos e dormimos e acordamos e estamos aqui, que Ele nos concedeu. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante, fala que perto da hora nona, Pedro e João subiam junto ao templo a orar. E ali eram colocados sempre, aleluia, um homem para pedir esmola à porta do templo, chamada Formosa. E sabemos que os judeus têm por costume orar 3 vezes ao dia: 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. E Pedro e João estavam subindo perto da hora nona, a clamar, a orar. Como é importante a oração para nós, para todos nós, a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor não pode ficar sem orar. Para falar conosco, Deus fala através da sua santa palavra. E é isso, Ele fala conosco. Mas para falar com Ele é através da oração. É uma conversa, um diálogo, uma intimidade. Aleluia. O crente tem que ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Em todo o tempo. Nós estamos vivendo nos últimos dias que muitos estão deixando de orar, deixando de clamar, falando que não precisa mais. Não. Eu necessito sempre falar com o Senhor. Eu necessito ter diálogo com Ele, intimidade com Ele. É intimidade. Aleluia. Tem uma oração que você pode orar na sua casa, na igreja, ou aonde você vai fazer um propósito no monte, ou na rua mesmo. Como assim? Abrindo a sua boca, clamando alto, não em silêncio, dirigindo, está trabalhando. Começa a clamar também em pensamento, porque o Espírito Santo do Senhor está na nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele ouve nossa oração. Nós temos exemplo de oração na Bíblia, do próprio Senhor Jesus. Ele deu exemplo de oração. Ele orava o tempo todo, clamava o tempo todo. É um exemplo para nós. Era 100% Deus, 100% homem, mas ele orava porque deu um exemplo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala que Pedro e Tiago estavam presos. E Tiago foi morto à espada. O rei lançou Pedro na prisão para matar depois na frente. Mas a igreja estava em união, clamando ao Senhor, contínua oração por Pedro. O Senhor enviou um anjo naquela prisão e soltou Pedro. Aleluia. Eu creio que através da oração Deus está desembaraçando muitas coisas. Através da oração Deus está abrindo porta. Aleluia. Deus está dando livramento. Quantos livramentos que Deus nos dá através da oração. Não é isso? Ana, aleluia, foi o próprio Deus que encerrou a madre de Ana. Aleluia, foi o próprio Deus. Não foi Satanás, não foi ninguém, mas foi o próprio Deus. Mas a Bíblia fala, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Ana sofreu muito, passou um processo porque a sua rival Penina a irritava, tinha filho. Aleluia. Uma vez por ano, ela subiu o templo com seu esposo. Aleluia. Todas as vezes, aleluia. Penina, isso aí foi cerca de 10 anos ou mais. Aleluia. Porque Penina diz no texto que tinha 10 filhos. O próprio esposo falou para Ana: não sou eu melhor do que 10 filhos?
Aleluia, porque ele dava a uma parte a Ana, porque amava a Ana. Foi um período de 10 anos a mais. Aleluia. E Ana esperou, Ana clamou. Tem momento que a gente, aleluia, não chora por fora, chora por dentro, gemendo, clamando o Senhor. E no tempo certo, Deus abriu a madre de Ana. E o nome do Senhor foi glorificado. Você pode ver no texto que os filhos de Penina não era falado na Bíblia. Mas o filho de Ana, que foi o profeta Samuel, foi falado. Aleluia. Foi um profeta em Israel tremendo. Jesus levantado por Deus, escolhido por Deus no ventre de sua mãe Ana. Porque através da oração Ana persistiu, insistiu, não desistiu. Através da oração. Aleluia. Josafá. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20. Estava sendo ameaçado por 3 exércitos. Aí no mundo espiritual se chama 3, aleluia, demônios, tipos de demônio, potestade. Ameaçou Josafá, já estava perto, mandou aviso, mandou recado. Mas Josafá ficou com medo, mas não desistiu de buscar o Senhor. Como ser humano, fica com medo. Não desistiu de buscar o Senhor. Aleluia, começou a clamar, ficou de pé, chamou a cidade, chamou o povo para poder interceder, para poder jejuar. E o Senhor levantou um profeta, aleluia, no meio da congregação. Aleluia, e falou: essa peleja não é tua, Josafá, mas sim do Senhor. O Senhor deu vitória a Josafá, confundiu os seus inimigos, se matou uns aos outros, mas o nome do Senhor foi glorificado, porque através da oração, através da busca. Daniel também orou quando foi lançado na cova dos leões. Ele já estava em oração quando foi lançado na cova dos leões. Aleluia. Deus livrou Daniel, não da cova, mas sim do leão. Aleluia. Há leão se levantando, sim. Há leão querendo avançar na nossa vida, porque ele ruge ao derredor para tentar nos destruir. Mas o Senhor ouve a nossa oração. Aleluia. E Pedro e João estavam no propósito de oração. Subiu o templo a orar. Ali estava o coxo pedindo esmola todo o templo. Aleluia. Glória a Deus. Todo o tempo. Mas aquela tarde Deus ia mudar a situação dele. Aleluia. Porque a situação dele não ia mudar. Se Pedro e João dessem uma esmola, dessem uma prata, mas Pedro e João tinham o melhor para ele. Era a presença de Deus. Aleluia. Olhai para nós, Pedro e João falou. Não temos prata, não temos ouro, mas que tem, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Às vezes não temos prata, não temos ouro, mas temos a presença de Deus. O salmista Davi falou assim: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Aleluia. Nós precisamos ter a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Ela nos dá a unção, ela nos dá poder, autoridade, não de nós mesmos, mas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia. E Pedro e João estendeu a mão para aquele homem. Aleluia. Como é importante estender a mão para alguém. Às vezes passamos por pessoas jogadas no chão. Dependendo da situação, não estendemos a mão, não demos nem um bom dia, nem atenção. Mas às vezes aquela pessoa está precisando de algo e nós temos para dar. Mas é prata e ouro? Não, mais do que isso. Presença do Senhor, mudança de vida, avivamento. Aleluia, que começa de dentro para fora.
Avivamento não é pula-pula, não é oba-oba, nada disso. Nós pulamos no poder, sim, gostamos, mas nem isso que é avivamento. Avivamento é mudança de vida. E se nós temos mudança de vida, nós temos que mudar alguém também. Aleluia, nós somos canal de bênção na nossa vida. Pedro e João era canal de bênção. Aleluia. Mudou a vida daquele homem. Porque ele era, aleluia, bem do seu ventre da sua mãe. Ele nasceu daquela forma. Aleluia. Mas Deus mudou a vida daquele homem naquela tarde.